Olá pessoal, professor Alexandre Nobão. Vamos à última parte da correção do IFPI 2024.1, questões de 55 a 60. Diz assim, né? Sejam os números naturais 30, 35 e 36. Considerando que o número de divisores de 30 é m, o número de divisores de 35 é n e o número de divisores de 36 é p, a respeito da quantidade de divisores dos números destacados, é correto afirmar. Só cuidado, só porque o número é maior não quer dizer que ele vai ter mais divisores, tá? Se fosse assim, o 2, olha, o 2 não, pegar um número pequenininho, 4. O 4, quem é que divide 4? 1, 2 e 4. O 4 tem 3 divisores. O 5 só tem 2 porque ele é primo, tá? Então, quanto maior o número, não maior será a sua quantidade de divisores, tá? Isso aí vai depender muito do formato do número. Então, vamos lá. Os números naturais, eu tenho 30, tá? Eu tenho o número 30, eu tenho o número 35 e eu tenho o número 36. Ele fala, considere que o número de divisores de 30 é n. Então, vamos lá, divisores de 30 vai ser o n, tá? Então, aqui eu vou trabalhar, que vai ser o n. Esse aqui vai ser o n, 35 é n, e 36 vai ser o p. Quantidade de divisores, conteúdo do quinto, sexto ano, tá bom? Você tem algumas maneiras de descobrir a quantidade de divisores de um número. Aí eu vou descobrir quais. Aí lá vem a pessoa, vou fazer os divisores de 30. Quem é que divide 30? O 1, o 2, o 3, aí o 4 não divide, o 5, o 6, aí o 7 não divide, o 8 não divide, o 9 não divide, o 10, o 11 não divide, o 12 não divide, o 13 não divide, o 14 vai ficar tentando aqui, o 15 e o 30. Quais são os divisores de 35? Ah, o 1, o 2 não é, o 3 não é, o 4 não é, o 5, o 6 não é, o 7 e o 35. Quais são os divisores de 36? O 1 é, o 2, o 3, não é a maneira que eu faria, tá pessoal? Só para ficar bem claro. O 3, o 4 é, o 5 não é, o 6 não é, o 6 é, né? O 7 não é, o 8 não é, o 9 é, o 10 não é, o 11 não é, o 12 é, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, aí o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, 27, 28, o 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36. Eita, quase que eu não acho. Vai perder um tempo considerável, tá? Dica para quem for fazer assim, apesar de não aconselhar, tá? Na hora que você sabe que o 1 é o primeiro, e o próprio número é o último. Então, 1 vezes 30 dá 30. E isso tem que acontecer com todos os outros. Ó. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Tem que dar certo com todos na ordem, né, dos extremos. Aqui, ó, 1 vezes 35, 35. E 5 vezes 7, 35. Aí quando for uma quantidade ímpar, né? Do meio você dobra, tá? Aqui, ó, 1 vezes 36, 36. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 9, 36. E 6 vezes 6, 36. Então aqui também bateu, não esqueci de ninguém, tá? A não sei que eu tenha esquecido as duas pontas, mas eu não esqueci de ninguém. Então aqui, pelo que eu estou vendo, né, o menor de todos é o 35, então começa do N, tá? Depois do N, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, depois do N veio o M. Então, a resposta certa da questão 55 seria a letra B, tá? Detalhe, eu não faria assim, tá? Eu não faria assim, demora muito tempo e você pode, dependendo do tamanho do número, você pode esquecer de algum divisor. Tem outro jeito? Tem. Qual é o outro jeito? Fatorando, tá? Você vai pegar o 30, você vai fatorar. Por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, aqui, a decomposição em fatores primos gerou esse número aqui. Quais são os expoentes aqui? 1, 1 e 1. Tá?
Você pega esses expoentes, soma 1 e multiplica os seus resultados, tá? Soma 1. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, esse primeiro número 30 tem 8 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? 8 divisores. O 35, vou fazer a mesma coisa. Por 5, né? Dá 7. Por 7, dá 1. Isso aqui vai dar 5 vezes 7. No caso, os expoentes são 1. Se eu somar 1 a cada expoente, eu vou ficar com 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4. E o 36, a mesma coisa. Tá? Apagar aqui porque não vai dar para mostrar os cálculos. 36 por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ah, detalhe, né? Também tem gente que encontra os divisores passando o tracinho aqui, não é? Aí coloca 1 aqui, faz 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Aí 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Aí vai fazer com o próximo 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Aí 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 12 vezes 3, 36. A gente também calcula os divisores dessa forma, né? Ou reduzindo alguns repetidos aqui. Mas eu também não gosto de fazer muito assim. Também demora um pouquinho. Prefiro fatorar, né? Já que eu tenho que fatorar mesmo. Isso aqui vai me dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se você somar 1 aos expoentes e multiplicar, né? Multiplicar o sucessor dos expoentes, vai ficar 3 vezes 3, 9. Né? Então aqui deu 4, não foi? Então aqui tem 4 divisores, aqui tem 8 divisores e aqui tem 9 divisores. O menor é o N, depois vem o M e depois vem o P. Resposta certa, letra B. Tá? Então, tem várias maneiras de você resolver essa questão, todas com conteúdo do sexto ano. Tá? Vamos à próxima. Apesar de você não ter visto isso aqui no sexto ano, muito provavelmente. Questão 56 diz o seguinte: ligando o centro de um hexágono regular ABCDEF a cada um dos seus vértices, obtém-se 6 triângulos equiláteros de lado 1. A respeito desse hexágono ABCDF, é correto afirmar que o valor do seu perímetro em centímetros é. Questão também relativamente simples, tá? Então, se você tem um hexágono, pessoal, regular, A, B, C, D, E, F, se você tem aqui o centro dele, se você ligar, como ele falou, né? O centro aos vértices, você vai obter 6 triângulos, tá? 6 triângulos equiláteros, né? De lado 1 centímetro. Então aqui é 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Todo mundo aqui vai ter 1 centímetro, tá bom? Ele quer saber qual é o perímetro do hexágono. Para saber o perímetro do hexágono, tem que saber esse lado aqui. Quanto é que vai medir esse lado? Pessoal, se o hexágono é regular, tá? Ele vai ter medida do lado igual à medida do lado desse triângulo aqui que é formado aqui dentro, tá? Então, vou saber que aqui é 1, sem fazer muita conta, e o perímetro é 6 vezes 1, 6 centímetros. Letra B, acabou. Ah, professor, mas por quê? Vamos ao porquê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque esse triângulo aqui, primeiro esse ângulo aqui central tem que ser 60, tá? Porque 360 dividido por 6 vai dar 60. Esse triângulo aqui, ele é no mínimo isósceles, então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Como eu já tenho 60, se eu tirar 60 dos 180, sobra 120. Se eu dividir ao meio, porque esses dois são iguais, dá 60. Ou seja, esse triângulo aqui ele não é isósceles, ele é equilátero. Tá? E se esse triângulo equilátero aqui é 1 centímetro, e se aqui é 1 centímetro, o perímetro vai dar 6. Você teria que saber esses conhecimentos para poder resolver esse conteúdo. Tá? O conteúdo aqui é geralmente dado entre o oitavo e o nono ano. Ângulo central de um polígono regular, certo? Ou ângulo inscrito, né? Se você depende de onde você esteja estudando isso aqui. Polígonos regulares inscritos, tá? Tem um ângulo central que apresenta este
conteúdo, tá? E vai falar que em um polígono regular inscrito, o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência que circunscreve esse polígono, tá bom? Vamos adiante. Questão 57 diz assim: Paulo deseja fazer uma viagem para sua cidade natal. De acordo com o mapa pesquisado, construído na escala de 1 para 40 milhões, a distância linear entre a cidade que mora atualmente e a cidade natal é de 3 centímetros. Considerando as informações apresentadas, a distância linear real entre as duas cidades em quilômetros é. Bem, aqui também é uma questão muito simples de escala, né? Escala conteúdo do 7º ano, tá? Escala, ou você poderia até usar a regra de 3 aqui também, ou um pouquinho de raciocínio, também resolve do mesmo jeito, tá? Porque a única coisa que você tem que saber é o que significa essa escala aqui. Né? O que significa esse número 1, 2 pontinho, 40 milhões? Significa que, né, a grosso modo, que cada 1 centímetro que eu tenho no mapa, eu vou ter 40 milhões, né? 40 milhões de centímetros na vida real. Como ele está dizendo que a cidade natal dele está a 3 centímetros no mapa, então é 3 vezes maior. Então vai estar a 120 milhões de centímetros na vida real. O que eu vou ter que tomar cuidado é apenas saber se esses 120 bilhões é 120 quilômetros, ou é 1.200 quilômetros, ou são 12 quilômetros. Se a resposta é A, B ou C, porque são as únicas que têm o número 12. Para isso, eu vou utilizar a transformação na escala de comprimento. Tá? Nós temos aqui o quilômetro, tá? Que eu gosto de fazer assim, ó, letra K, só os prefixos, letra H, DA. Tá? Se você juntar as sílabas, ó, K, o H e o DA, formam uma palavrazinha, tá? Que eu não vou falar. Então, aqui é quilômetro, aqui é hectômetro, aqui é decâmetro, depois vem o padrão, metro, depois vem decímetro, centímetro, milímetro, ok? Eu vou distribuir esse número aqui. Como? Centímetro está aqui. Então, esse primeiro zero aqui vai ficar nessa casa. Então, vai ficar um zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros, o 2 e o 1. Transformando em quilômetro, é só tirar a vírgula daqui, né? A vírgula está nesse ponto aqui e trazer para cá. Vai ficar 1.200 quilômetros. Resposta certa, letra C. Questão 58. O enunciado diz o seguinte, né? Em uma corrida de velocidade, diz que há uma ultrapassagem quando um competidor que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considerando uma competição ciclista de 15 km entre 3 competidores, o gráfico a seguir mostra a posição de cada ciclista em função do tempo, onde todos largaram no mesmo instante e da mesma linha de largada. Então nós temos aqui o gráfico, tá? Que você tem que prestar muita atenção nesse gráfico. E vamos a respeito da competição e de seus competidores, é correto afirmar. Antes de irmos para os itens, vamos tentar entender o gráfico, tá? Essa reta aqui é a do corredor 1, tá? Então, se o corredor está andando em linha reta, isso aqui seria uma questão basicamente mais de física, né? Se ele está em linha reta é porque ele está com uma velocidade constante, tá? Então, esse ciclista 1, ele sempre manteve a mesma velocidade. Por quê? Porque aqui é uma reta, então essa razão aqui, ela vai ser sempre constante. Já a função 2, se vocês prestarem atenção, a função 2 é essa aqui. Ó. Olha, o atleta 2, a corrida dele. Aí começa aqui por cima, aí passou, tá? O que significa, né? Significa que ele estava na frente, ó, foi ultrapassado inicialmente pelo corredor 3, depois foi ultrapassado pelo corredor 1. O corredor 3, né? Ele pode ser que ele começou aqui por baixo, ó. Depois ele ultrapassou o corredor 1 e ultrapassou o corredor 2, tá? E aí, como é que isso aí foi ultrapassado?
Se você tem que aqui é o tempo, note que no tempo aqui, vou pegar esse aqui, que número é esse aqui, que é 1, né? Então, nesse ponto 1 aqui, ó, você tem que esse corredor aqui está uma certa altura, esse corredor aqui está um y, né, a distância maior, número maior, e esse corredor aqui, que seria o corredor 2, está mais em cima. Isso quer dizer que quem está ganhando depois de 1 hora de corrida, o corredor 2 está em primeiro, o corredor 1 está em segundo e o corredor 3 está em terceiro. Só que o corredor 3 ele chega primeiro. Por quê? Porque ele terminou os 15 em 2 horas aproximadamente. O corredor 1 só chegou nos 15, né? Conseguir fazer isso aqui reto ajuda, né? Depois de umas 3 horas, né? E o corredor 2 chegou nos 15 depois de umas 3 horas e meia. Então, o primeiro foi o corredor 3. Então, o primeiro colocado é o corredor 3. O segundo colocado é o corredor 1. E o terceiro colocado é o corredor 2. Tá? Agora vamos analisar os itens. Todos os competidores sofreram ultrapassagem. Não é verdadeiro porque o corredor 3 ele não sofreu ultrapassagem, ele só ultrapassou. Primeira falsa. Letra B. O competidor 2 sofreu apenas uma ultrapassagem. Vamos olhar o corredor 2. O corredor 2 é esse aqui. Ele está aqui, o corredor 2, ele sofreu uma ultrapassagem, 2 ultrapassagens. Também é falsa. Tanto é que ele chegou em terceiro. Né? Letra C. O competidor 2 foi o primeiro a chegar. Também já sabemos que é falsa, né? Que o primeiro a chegar foi o 3. Letra D. O competidor 3 foi o que largou mais lentamente. Aí ele começa por baixo. Né? Corredor 3, olha, começa aqui por baixo. Ele largou mais lentamente. Certo? Não sofreu ultrapassagem, tá certo? Ele só ultrapassou e foi o primeiro a chegar. Resposta certa, letra D. Ok, pessoal? Questão número 59. Questão 59 fala o seguinte, né? Folheando uma revista de economia, um aluno do 9º ano do ensino fundamental leu que na expressão 10y menos 3x igual a menos 90, a variável y representava o lucro. Se y menor que zero, diz que houve prejuízo de uma empresa em função do valor do faturamento, representado pela variável x. Então, y é lucro e x é faturamento, tá bom? Como o aluno já tinha estudado função afim, ele percebeu que o gráfico da função lucro y em função do faturamento x é uma reta. A respeito da função y, é correto afirmar. Então, vamos escrever isso aqui em função de x. Né? Ou seja, dependendo do valor de x. Isso aqui vai ficar 10y, vou passar o 3 para o segundo membro, menos 3 vai mais esses 3, e vou passar o 10 dividido, tá bom? Então, vou ficar com isso aqui, que eu poderia ajeitar e escrever lá nessa forma. Tá? Então, nós temos aqui uma função afim, uma função do primeiro grau, com a maior que zero. Então, essa função é crescente. Tá? Então, a resposta correta aqui seria uma reta crescente. Resposta certa, letra A. Fácil e rápido. Agora vamos à última questão. Questão número 60, diz o seguinte: um fazendeiro comprou mais algumas cabeças de animais para sua fazenda e se sentiu obrigado a ampliar o depósito de água da bicharada. O reservatório de água da fazenda tem forma de um paralelepípedo reto retângulo de 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1 de altura. Veja a ilustração. Né? Para facilitar a adaptação necessária, resolveu alterar apenas a altura, de modo a aumentar a capacidade do reservatório em 18.000 litros de água a mais. Sabendo que o volume de 1 metro
cúbico corresponde a 1 litro de água, enquanto o fazendeiro deve aumentar a altura do reservatório em metros para alcançar o objetivo desejado. Então, pessoal, ele quer saber qual seria essa altura aqui, tá? Basicamente, ele quer saber quanto é que seria essa altura para que nessa parte aqui de cima tenha uma capacidade de 18.000 litros. Bem, como é que eu calculo o volume? Volume é comprimento, largura e altura. Eu vou colocar apenas o excedente, tá? Apenas os 18.000. Então, eu vou ficar com o volume, vai ser o comprimento, que continua sendo 3, a largura, que continua sendo 2, e a altura que eu chamei de x. Então, o volume desse recipiente seria de 6x metros cúbicos, porque tudo aqui está em metro cúbico, tá? Primeiro detalhe. Segundo, ele me deu a capacidade em litros e me disse que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, eu tenho aqui 1.800 decímetros cúbicos. Só que eu não posso trabalhar em decímetro cúbico, eu tenho que trabalhar em metro cúbico. E aí que vem a nossa transformação. Transformar de decímetro cúbico para metro cúbico. Tá? Vou pegar só os submúltiplos do metro cúbico, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E vou fazer uma transformação. 18.000 decímetros cúbicos, o decímetro está aqui. Ó. Então, eu vou colocar a vírgula está bem nesse ponto aqui. Eu vou colocar os 18 aqui. Tá? Como aqui tem um 3, cada intervalo vou comportar 3 algarismos. E transformando de decímetro para metro cúbico, eu tenho aqui uma capacidade do reservatório de 18, né, o volume agora, de 18 metros cúbicos. Então, eu vou ficar com 6x igual a 18. Se 6x é igual a 18, x vai ser igual a 3 metros. Resposta certa é letra C. Outra questão simples. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vão nos comentários, divulguem, compartilhem e até a próxima. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.